Vamos lá, gente. Eu sou Elis Andrade. Desejamos boas-vindas a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Vozes Conte a Sua História. Este é um evento organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, por meio do Comitê Vozes, que é um dos comitês das causas do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil, ele foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres, liderado pela Luísa Helena Trajano, com o objetivo principal de engajar a sociedade civil na melhoria para o nosso país. E atualmente o grupo conta com mais de 115 mil mulheres unidas por essas causas, distribuídos em 150 núcleos do Brasil e no exterior. O Vozes aqui abre o espaço para o protagonismo feminino e para que as mulheres soltem sua voz e, ao soltar as suas vozes, sejam fontes de transformações por meio das suas histórias, contando, inspirando e transformando vidas. No grupo Mulheres do Brasil, nós temos alguns inegociáveis e premissas. Eu vou aqui citar dois. Um deles é: não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. E o segundo é: somos feministas, sim, pois defendemos a igualdade de oportunidade para todas as mulheres. Vamos então ao nosso tema de hoje. Hoje o tema do Vozes Conte Sua História é voz a serviço do desenvolvimento das pessoas. Então vamos lá, esse bate-papo aqui com a Regina. E eu estou aqui emocionada, Regina Moreira, seja muito bem-vinda novamente. A gente já fez, claro, um briefing aqui, já conversou, então a cabeça borbulha, você é uma mulher extremamente inspiradora. Vamos tentar aqui ter calma e focar, porque são muitos assuntos para a gente ter um bate-papo aqui rápido. A Isso. gente, com certeza, vai se encantar, se inspirar com a sua jornada. Você é uma mulher inteligentíssima, maravilhosa e linda, né? É, E aí a gente vai entender aqui que a Regina, ela traz na sua voz, na sua essência de vida, a inspiração, desenvolvimento das pessoas, por meio do seu trabalho, por meio da sua voz, seja o trabalho que a gente precisa aqui, o remunerado, ou seja, por tantos os outros trabalhos de doações voluntários que ela atua, e cumprindo para que as pessoas se desenvolvam, né, Regina, e cumpram o seu sim. propósito de vida. Eu vou deixar a Regina falar, vou tentar fazer uma breve apresentação do currículo dela, que é gigantesco. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês para não cometer nenhum erro. A Regina é facilitadora de grupos, palestrante e terapeuta, com formação em musicoterapia, psicodrama organizacional e constelação familiar sistêmica. No desenvolver da nossa conversa, ela vai nos explicar tudo isso. Ela atua há mais de 26 anos no desenvolvimento de pessoas com a repensar, né? Cursos e produções. E nesta atuação, ela já atuou em grandes empresas, indústrias, prefeituras, universidades e tantos outros locais. Ela é produtora dos podcasts Falando Bem em Público e construindo, e cotidiano à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas horas vagas, eu não sei onde ela acha as horas vagas, mas ela também é fundadora, é uma das fundadoras do grupo Sambarueira, uma voz maravilhosa que eu já ouvi, sambei junto, e uma das fundadoras de Anjo de Patas. Ai, Regina, é isso, vamos respirar, vamos lá. O palco é todo seu, Querida, seja muito bem-vinda, conta a sua história, como que surgiu, desde o início da tua jornada, nos conta um pouco sobre essas demandas que você tem de cada atuação e vamos desenvolvendo essa conversa. Obrigada. oi, Elis, querida, obrigada a você pela oportunidade, a todas do Comitê Vozes, quero também parabenizá-las por esta iniciativa maravilhosa, que grupo maravilhoso, assim, desde que eu conheci, eu fico encantada e sempre que eu posso, eu estou lá, né, no Marketplace, conhecendo cada vez mais o projeto de vocês. Então vamos lá. Bem, como você disse, eu não gosto de perder tempo,
desde muito novinha eu fui assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo e também a observar a voz das pessoas, a voz iniciando pela voz da minha mãe, desde criança, porque a minha mãe tinha uma voz, um soprano maravilhoso, ela era comparada com a irmã da Dalva de Oliveira, e eu cresci ouvindo a minha mãe limpar a casa nas pequenas horas vagas que ela tinha e cantar. Então eu sempre tive uma sensibilidade auditiva, né, grande assim para a música. Mas eu comecei a trabalhar cedo, eu fiz várias coisas, fui office girl, recepcionista, como a maior parte das meninas de classe média baixa, né? E assim eu me formei, quando fui buscar o estudo, a formação, a primeira ideia era psicologia, mas não contemplava tudo que eu gostava de fazer. E eu descobri um curso chamado musicoterapia, recém-chegado no Brasil. Eu fiz, acho que, segunda ou terceira turma em São Paulo, isso em 1987, e assim eu descobri um universo de possibilidades no desenvolvimento de pessoas através da sonoridade. E quando a gente fala sonoridade, né, eu estou falando da voz, mas eu estou falando do batimento cardíaco das pessoas, eu estou falando do ritmo de cada um de nós na sociedade, não é? E eu fui descobrindo que eu poderia trabalhar em recursos humanos, que eu já trabalhava na nossa caixa, como assistente de eventos, de treinária, de treinamento já. Eu era muito novinha, tinha 20 e poucos anos, e eu comecei, então, a vislumbrar que as dinâmicas que eu via em musicoterapia, eu tinha a disciplina dinâmica de grupo através da sonoridade, eu poderia usar isso a serviço das pessoas. Tanto que o meu TCC de formação foi musicoterapia organizacional. Não existia essa temática. Então, eu fazia uma leitura das organizações através dos 3 elementos musicais, da melodia, do ritmo e da harmonia. E aí eu fui desenvolvendo todo um desenvolvimento organizacional olhando para isso. Daí eu deslanchei, né? Eu já estava em RH, eu já tinha um trabalho muito nova com pesquisas de metodologias para desenvolvimento de pessoas. No CEPAM, eu fui para o serviço público logo depois da Caixa, e dentro da cidade universitária, então lá eu conheci um outro universo, né? Onde todo o pessoal da própria USP e das autarquias se encontravam e nós criávamos metodologias, estudávamos, tínhamos grupos de estudo, e eu pude, então, ali desenvolver a musicoterapia organizacional e, mais especificamente, a cantoterapia, porque o meu instrumento sempre foi a voz. Paralelamente, eu nunca deixei de cantar, eu fazia faculdade e cantava, fazia um duo com um namorado na época, e nós cantávamos no Bexiga, nos bares famosos lá da década de 90, né? Que eram vários, e eu saía da noite, 4 horas da manhã, na sexta para o sábado, ia para a faculdade, tinha aula até o meio-dia, dormia um pouquinho e já voltava a cantar de novo. Então, a minha vida sempre foi assim, muito agitadinha, né? E depois disso, então, eu tive uma oportunidade, em 96, teve um PDV no CEPAM, e, simultaneamente, eu tive um convite para ir para uma prefeitura, que foi a Prefeitura de São Bernardo do Campo, para formar um grupo de treinamento e desenvolvimento lá. Era uma área bem frágil, e eu fui lá, então, passei por um processo seletivo e fui lá treinar as meninas. Criamos a área e foi na ocasião que nasceu a Repensar, porque eu chegava lá, o grupo era grande e o gestor falava: vamos, gente, rápido que a gente paga a Regina por hora, ela é consultora, então vamos lá, nós estamos pagando para repensar. E foi assim que nasceu o nome da Repensar, né? Isso foi em 1996. De lá para cá, eu fui, né, trabalhando em autarquias e consultoria assim, né? Um cliente vai indicando para o outro vai indicando para um, e assim, esse ano eu faço 27 anos de mercado
de consultorias em treinamento e facilitação. E no meio dessas facilitações, eu já tinha essa formação terapêutica, eu criei um programa de desenvolvimento de lideranças através da oratória. E eu fui tendo muita demanda de pessoas que, quando começavam a soltar a voz, começavam a se deparar com as técnicas, por exemplo, de impostação vocal, tinham crises assim, as pessoas ficavam desequilibradas, tinham muito medo, ficavam muito ansiosas. E através dessa observação, eu comecei a ter muita demanda de pedidos de terapias individuais. E eu falei, nossa, eu preciso de algo bastante prático. E eu fui estudar, então, alquimia, florais alquímicos. E passei 4 anos estudando os florais para ajudar esses executivos, essas executivas que eu encontrava com essas dificuldades assim que surgiam durante o projeto. E não é que deu muito certo, o resultado dessas alquimias, essas panaceias são maravilhosos. As pessoas ficavam comigo num tratamento paralelo com as alquimias e eu fui virando meio que uma mentoring e assim, foi tudo acontecendo naturalmente. Você, na Bem, verdade, Regina, se você me permite, encantador até agora, e você me falou de um ponto muito interessante, aproveitando só esse primeiro gancho, das pessoas procuravam você e vem muito de nervoso, vem muito de. Então, tá ligado totalmente a nossa postura, o soltar a voz com a nossa sensação, o que sentimos, o que vamos expor, não só em segurança de conteúdo, você consegue dizer um pouco isso para a gente, aproveitar e aprender esse ponto aí que é super atual também, né? tranquilamente. A nossa voz expressa as nossas emoções. Você pode ver, né? Quando uma pessoa está diante de uma dificuldade, é muito comum. Ou ela fala demais, né? Ela começa a falar sem parar, fala de maneira acelerada, o ritmo da fala dela, ela acelera muito, né? Ou ela emudece, ou ela fica com a boca seca e gagueja, não é? Então, a nossa voz, ela está intimamente relacionada à expressão das nossas emoções. Então, no mundo que a gente vive hoje, é muito comum a gente observar pessoas ansiosas através do ritmo da fala. Então, quando eu estou conversando com alguém, é uma das primeiras observações naturais assim que eu faço. A pessoa muito ansiosa, ela fala rapidamente, ela fala de maneira acelerada e ela fala sem parar. Mas às vezes você tem também as pessoas que falam muito pouco, pouquíssimo, o mínimo necessário. E essas pessoas normalmente elas vão expressar uma tristeza e muitas vezes à beira de uma depressão crônica. É muito fácil a gente observar isso. E quando você pergunta, questiona, normalmente a pessoa que tem ali um pezinho numa tristeza já há algum tempo, beirando uma depressão, ela tem dificuldade de expressar as emoções, falar dela. Então, para isso, a gente usa ferramentas lúdicas. E foi assim que eu descobri, eu já tinha formação em psicodrama, eu fui descobrindo os bonecos da constelação familiar, fui descobrindo as cartas associativas, que são imagens. Então, as pessoas que não conseguiam falar tinham essa dificuldade, às vezes entram num pranto profundo, às vezes travam, têm sintomas físicos mesmo, não é? Por quê? Porque o corpo entra na emoção do medo, e aí o organismo ele vai dar conta de ficar mais leve, né? Que é o nosso lado mais instintivo, a parte do nosso cérebro mais animal. Então o corpo ele vai entrar em situação de fuga diante do medo, do pavor do falar em público, por exemplo. Então a pessoa vai ter diarreia, gente que o curso dura 3 dias, esse curso de oratória, esse projeto que há anos eu faço. A pessoa não dormia à noite, a pessoa nem comia de manhã, não conseguia. Diarreia, assim, muito comum.
a pessoa ter, em função do quê? Dessa emoção do medo. Diante do quê? De soltar a voz. Olha que coisa, né? De falar, de se expor. Então, foi assim que eu comecei a fazer os diagnósticos, primeiro em Sim, sala de aula, depois indo para o consultório, às vezes as consultas online, pela distância, porque eu viajo o Brasil com esse projeto. entendi. Aí Muitas vezes surgiu o não. consultório, né, Regina? E aí Aí surgiu o surgiu. consultório. É, É um parênteses isso. aqui, muito obrigada pela consultoria, tá? Aqui no meio do Conte a Sua História. Obrigada, por Imagina. favor, pode seguir. Sim. E no meio de toda essa questão, né, eu fui entrando com as alquimias e, ao mesmo tempo, algumas pessoas aí começam a indicar a esposa, a família, então eu já tive ocasiões assim de ficar tratando a família toda com alquimia floral e também constelando ou montando projetos para empresas, às vezes ficando ali dentro da empresa 6 meses, um ano, e por conta dessas alternativas, né, que eu fui descobrindo em função dessa anamnese inicial, e que sempre partia do organizacional, do papel profissional. Assim surgiu o consultório, já faz 6 anos que eu estou com consultório, 6, 7 anos. Eu vim morar numa cidade bem pequena, né, que é Piracaia, uma cidade de 26 mil habitantes, e aí aqui eu passei a ter muito mais qualidade de vida, estar mais próxima da natureza, e participar mais da comunidade, e naturalmente eu fui me envolvendo com a comunidade, o consultório aqui, e comecei a fazer um trabalho espiritual numa casa espírita, aqui presencial, até que veio a pandemia. E com a pandemia nós encerramos os trabalhos presenciais, mas eu continuei fazendo o trabalho online. E nessa ocasião eu tinha um grupo onde que nós fazíamos estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa ocasião as pessoas começaram a pedir, não, vamos fazer um Evangelho online. Nasceu então esse projeto que é o Evangelho online todo domingo de manhã, e eu já tinha o podcast, que ele está no ar há mais de 4 anos, que é o Cotidiano à Luz do Evangelho, que era um incentivo às pessoas que fazem o Evangelho sozinhas. Muitas pessoas que são kardecistas, às vezes a família é de outra crença, e a pessoa fazia sozinha. Então, comecei a gravar, colocar na plataforma, no Spotify, e as pessoas começaram a acessar. Dessa forma, em função desse projeto do Oratória e da experiência do cotidiano à luz do Evangelho, nasceu Falando Bem em Público, também por uma demanda dos clientes, dos pacientes, e assim eu fui, né, atendendo demandas. Como boa taurina que sou, eu preciso colocar as coisas que eu estudo em prática. E não consigo sugerir às pessoas, multiplicar ideias que não tenham dado certo comigo. Tenho isso em mim, né? E então, no meio desse projeto, desse trabalho, eu fui conhecendo muitas pessoas na cidade e nasceu, então, a demanda de cuidar dos animais de rua, porque aqui tinha muito animal de rua. Criamos a Anjo de Patas para... Regina, segura só um pouquinho, que é muita coisa boa, vamos retomar, né? Sua atuação profissional, o evangelho, o auxílio do evangelho na pandemia, trazendo essa sua luz, essa sua voz para as pessoas que certamente, só para a gente se posicionar, estavam lá sozinhos, desesperados, ou por diversas dificuldades de família, do Covid, você entrou nessas casas, trazendo essa luz, trazendo o evangelho, o direcionamento do nosso Mestre Jesus e trazendo as suas explicações, porque eu já ouvi, e assim, eu até falei, eu vi 3 vezes, porque realmente é direcionador,
toca o coração, direciona e nos acalenta. Então, a gente já falou de uma mulher incrível, maravilhosa, deixa eu tecer aqui meu tietá, do trabalho, da atuação, mas, assim, é um trabalho, não é é um trabalho do olhar humano, e aí você ainda adicionou essa pílula ainda do teu olhar humano, da necessidade do próximo, de você aplicar no próximo o que é bom para você, o que te Sim. faz bem. Então, parabéns. Vamos agora voltar e agora falar da mais uma atuação que é em prol dos cães. Maravilhoso. Vamos, que é o Sambacão e É, e a a ONG, Anjos de Pá, Anjos de é Paz. a ONG. Isso mesmo. É, eu saio falando, né? Ainda bem que você vai faltando a eles. Não, imagina, é só É, porque você constrói tanta coisa, eu falei, não, peraí, deixa eu me situar aqui, agora vamos para o... É muito bom te ouvir, por favor. tá. É, porque essa coisa, né, do dessa história do evangelho, o meu trabalho, ele saiu de uma casa espírita, né? Eu comecei a trabalhar no movimento espírita local aqui, que são 3 casas que a gente tem na cidade. E aí, uma das casas chama-se Francisco de Assis. E lá as pessoas têm, e eu palestro lá, né, também dou curso, eu sou responsável pelos cursos de evangelização e de iniciação à doutrina espírita para 2 casas, o Francisco e o Bezerra de Menezes. E aí esse grupo tem essa preocupação com os animais. E nessa coisa, nessa demanda, eu falei, gente, então vamos nos juntar e formamos então a ONG. E uma forma da gente divulgar as nossas ações e arrecadar fundos é o Sambacão. Simultaneamente, eu já, para relaxar, fazia a minha cantoterapia, não é? Que é cantar samba de raiz, com um grupo aqui na cidade que tem 1 ano só de existência. A gente cantava para relaxar mesmo, terapeuticamente, 5 amigos que se uniram, e aí nasceu o Aroeira, o Samba Aroeira. Ele nasceu meio que no paralelo da Anjo de Patas. E nós juntamos, então, as 2 ideias. O Aroeira tocava, fizemos, então, o primeiro evento, lançamos o Sambacão, e todo o pessoal da ONG saiu vendendo convite. Nessa brincadeira, nós arrecadamos, eu não lembro, 30 toneladas, foi muita ração nesse sambacão, e foi muita mesmo, porque as casas participaram, algumas distribuidoras também participaram, e faturamos aí R$ 7.000 no primeiro sambacão, que nós revertemos em. Porque, gente, tem uma curiosidade. Normalmente, quem pega cachorro de rua é gente de condição social baixíssima. Então, é comum você encontrar uma família muito carente com 20 cães. No terreiro, assim, no quintal, tem as crianças brincando e aquela cachorrada. Então, a gente acabava ajudando as famílias. A esse valor a gente traduziu em cesta básica, ração, vacina, porque cachorro de rua você tem que vermifugar, você tem que vacinar, tem que, né? Tem uma série de demandas. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e também ajudar as famílias e os animais. E aí o sambacão acontece 2 vezes no ano, que vocês devem estar ouvindo a minha sonoplastia aqui. Essa hora está todo mundo dormindo. Eu acho que eles entenderam que você eu chamo isso. Estão falando de mim, cão, cão. Já aproveita e conta para gente. Quantos tem aí dentro? Pois é, aqui em casa tem 6, não Nossa. é? 6. Só a primeira que chegou assim de forma mais natural. Logo que eu vim para Piracá, ela veio junto. Mas os outros 5 são cães que as pessoas colocam na rua por velhice ou por problemas graves. Eu tenho um pequenininho que é um Yorkshire, eu falo que é um Yorkshire lata, mas ele tem uma má formação no cérebro. Então, ele toma medicação
controlada, 2 vezes por dia. Ele é muito agressivo. Aí tem os velhinhos que já não ouve, não enxerga, e o povo solta na rua, né? Uma judiação mesmo. E aí eu fui trazendo, eu tinha 6 vagas, estão completas. Agora não entra mais ninguém, porque o terreno não é tão grande, então são 6 vagas. Mas todas nós Obrigada. temos essa família animal aí, né? Todo mundo da ONG tem. Uma recolhe cavalo, assim, né? Uma E charada. aí, nossa, seis, deve dar um trabalho e uma despesa boa. Felizes Tá, em ter você. E aí você tá. estava falando dessa ação que arrecadou R$ 7.000, bastante rações, depois veio, e aí tem a ação do sambacão, do É, o sambaqueira. sambacão, que acontece 2 vezes por ano. E eu, então, nascendo o sambacão, o samba foi ficando conhecido, o sambarueira, o nosso grupinho, que é um grupinho de amigos, todo mundo sabe, assim, nenhum profissional. E no fim começaram a contratar a gente para tocar. Isso porque eu ouvi, já fiquei apaixonada. Falei, manda o endereço que eu vou dar uma sambada. E a voz é linda, o grupo toca muito bem, por isso. Pois Harmonia. exatamente. Nós harmonizamos tão bem. Nós somos 5 pessoas assim que nós nos conhecemos por conta de gostar do samba e cantar para divertir as pessoas. Então, nós tocamos toda a última sexta-feira do mês, numa casa aqui, uma cervejaria aqui de Piracaia, artesanal, que é de um povo muito querido. Então, nós tocamos toda a última sexta-feira do mês. Mas a gente foi tendo convites. Então, hoje a gente toca em Atibaia, a gente toca em Bragança, a gente toca em Joanópolis, a gente toca aqui na região. As pessoas nos convidam. E a gente tem um público. Onde a gente vai, vai aquele povo atrás. Que a gente só toca música antiga, né? Clara Nunes, Cartola, João Nogueira, Paulinho da Viola, Noel Rosa. A gente só toca coisa boa mesmo, né? Uma coisa boa, né? Também coisa É, boa, é isso. É, e aí as pessoas vão atrás. Sempre a gente tem um fã-clube aí. E assim, gente, eu concluí que essa é a minha vida, né? Quando eu conheci, pelo título do Vozes, eu quis conhecer o grupo. Entrando lá, né, no Mulheres do Brasil, falei, nossa, Vozes, isso aí tem a ver comigo, porque essa é a minha vida. A minha voz é a serviço do desenvolvimento das pessoas, de levar uma mensagem positiva. Eu repito, como boa taurina que sou, preciso colocar as coisas que eu acredito em prática, né? Por isso o evangelho a serviço do cotidiano, porque para mim a religião, seja ela qual for, precisa nos tornar melhores, não é? E quando você olha o Evangelho, e pela interpretação dos espíritos superiores, então, você vai ver que ali você tem um livro de autoajuda, porque você vai poder refletir a sua relação com as pessoas, seja com a família, seja no trabalho, você vai poder refletir a sua relação com você mesma, né, diante do espelho, mas você também reflete sobre a sua relação com a sua espiritualidade, sua relação com Deus, Com a seja o sua Deus que for. existência, né? É, o propósito da sua existência. Por que estamos aqui, né? Não Isso, se, acreditar que não se limita, as dores estão aqui, e essa isso, sua, se seu serviço, nessa assim que a gente pode colocar, você está a serviço, né? De um despertar, de uma construção, de com pílulas construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. E eu não gosto de usar isso, mas acho que trazendo a realidade, a gente está um pouco com ainda um mundo doente, um pouco hostil, e precisa muito de pessoas como você. E precisa amém. muito de pessoas que usam a voz, que usam a sua atuação em prol do bem. Porque o dom, Regina, a gente, me corrija se eu estiver errado, o dom é dado a todos nós. Cada um tem um instrumento.
Eu escutei o sim, teu evangelho e isso me tocou bastante. Cada um tem um instrumento, seja pela voz, seja pela escrita, seja pelo cozinhar, seja pelo caminhar, sim, mas a voz ela alcança muito, né? sim. Elis, você falou que é exatamente o que eu me coloco a serviço. Cada um de nós pode ajudar o mundo a ser melhor. Todos nós temos alguma habilidade, não é? Todos nós temos. Imagine se nós juntarmos dentro de uma sala 30 pessoas. Se essas 30 pessoas começarem a pesquisar em si, como eu posso fazer o dia de amanhã melhor de alguém? Uma vai cozinhar bem, a outra pessoa vai fazer um café bem, a outra pessoa vai limpar uma casa bem, a outra vai adorar cuidar de criança, a outra vai adorar cuidar de um jardim. Se a gente junta 30 pessoas com seus talentos, olhando os seus talentos, a gente consegue fazer um bairro melhor, não Sim. é? Se todo mundo se coloca a serviço da sua comunidade, uma hora por semana que seja, então, todos nós temos um talento. A questão é a gente se colocar à disposição. E Uma se, hora. esse se colocar à disposição, Regina, também eu penso que é o seguinte: depende do teu momento de vida. Sim, Então, do quanto você pode doar naquele momento, porque às vezes você, por exemplo, uma mãe, uma mulher, ela recebe o grande desafio de maternar. E a gente sabe que nos primeiros anos as crianças consomem a nossa atenção. Então, aquela doação, o serviço do bem daquela mulher, por exemplo, está focado naquele momento nessa atuação, num amor, sim, numa entrega. Eu acho que quando a gente imagina uma caridade, um estender a mão próxima e utilizar esse esses dons, porque Deus, na sua infinita bondade, nos seus desígnios, ele nos colocou em meios em que nós podemos desenvolver as nossas inteligências, desenvolver nossos atos, nossos dons. E aí, dentro do meio, exatamente tudo que você falou, seja em casa, seja no cozinhar, seja no trabalho, essa uma hora reverbera para o mundo melhor, uma sociedade melhor. Desculpa só dizer o que você está dizendo, tá? Não estou querendo sim, mas eu sim, acho que é exatamente isso, você ensina muito o que é o dom de cada um, utilizado, pode ser como pílulas, porque a gente sim. tem ideia de, ai, vou salvar o mundo. Não, não precisa. Não, Salve a sua casa, isso, salve. Acho que a pandemia ensinou isso para a isso, gente, né? isso. Elise, isso que você fala é fantástico, porque assim, quando a gente fala de tornar o mundo melhor, eu não estou falando também da caridade da porta para fora, mas eu estou falando dessa caridade dentro de casa, da gente poder prestar atenção, conversar olhando nos olhos, a gente poder fazer um evangelho no lar, abrir a sua Bíblia no lar, você ter uma hora com seu filho por semana, mas uma hora de qualidade. É, Você poder, não é, tirar um domingo para a família sentar junto à mesa, para estar todo mundo ali junto. E fora que também tem as pessoas que estão sempre muito ocupadas, e não conseguem, às vezes, se predispor para uma ação. Essas, eu sempre digo, tá, mas você tem tempo para passar um Pix para a ONG, que seja R$ 10. Você tem tempo para passar um Pix para uma qualquer ONG que você descubra que tem um trabalho sério, não é? Então, há aqueles que podem ajudar com o tempo, há aqueles que podem ajudar dentro de casa, fazendo uma comidinha gostosa, porque se uma família vive de maneira harmoniosa, essa família que tenha 4 pessoas, são 4 pessoas levando amor para o mundo. 4 pessoas tratando, multiplicando esse amor. É a corrente do bem. Parece uma coisa piegas, mas não é não, né? exato, aqui no Então, Grupo Mulheres do Brasil a gente fala, cada mulher conta. Então, no nosso Conta a História de hoje é cada pessoa conta, cada animal isso, conta. Uma isso. ecologia integral, como traz o Leonardo Boff, que é exatamente a mãe terra, cuidar de todos, acolher a todos. Nossa, Regina, a gente está assim, chegando quase aos 40 minutos, eu estou assim, ai, tem que acabar, infelizmente.
Olha, o Grupo Sim. Mulheres do Brasil agradece imensamente a sua participação. É um privilégio ter você no Vozes, participar aqui conosco. A sua história é encantadora. Cada mulher conta, e eu queria te contar que você quer deixar mais uma palavra final? Eu ia fechar, vou deixar você fechar essa sua história, que vai continuar muito ainda aqui no Mulheres do Brasil e pela vida. Se Deus quiser, semeando os seus frutos. Parabéns pela sua jornada de luz, de caminho, de semente, de propósito. Obrigada por você estar aqui. E um agradecimento muito especial a alguém que você falou no começo da sua história, que te trouxe até aqui, que alguém que te amou e te doou e trouxe toda essa, que eu acho que mãe é um ser muito especial. É, Respeito os pais, mas mãe aqui, ó, trouxe a gente, te amou, te cuidou e te deu esse dom. Parabéns. ô, querida, eu agradeço de coração. Eu estou olhando aqui, tá acabando a minha bateria. Espera um pouquinho. Eu preciso de um segundo. Tá bom, estamos aqui. E aí, aproveitando aqui, também queria já perguntar às pessoas que estão nos ouvindo aqui pelo YouTube, se você não faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, junte-se a nós. São inúmeras as causas que nós atuamos, seja comitês de violência contra mulheres e meninas, políticas, valorizando a diversidade, comitê de igualdade racial, comitê das mulheres LGBTIs, aí que nós estamos trabalhando fortemente com o Comitê de São Paulo. Só entrar no site www.mulheresdobrasil.org.br e tem um link, junte-se a nós. Vamos lá, Regina. Muito Obrigada. bem, voltei. Obrigada a vocês. Bem, eu quero deixar uma mensagem, sim, para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Eu sei que não são poucas, espalhadas por esse planeta. Eu quero sugerir que cada uma busque a sua luz. Afinal, essa é uma mensagem do Cristo que ele deixou para nós, não é? Faça brilhar a sua luz. Ele disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele já cantava a bola da neurociência. É isso que a gente precisa começar a olhar, que ciência e espiritualidade hoje caminham juntas. Então, vamos nos tornar pessoas melhores e nos colocar a serviço do mundo. É isso. Eu agradeço a minha mãe, sim, mas agradeço também a todas as pessoas como vocês que me deram e me dão a oportunidade de levar essa mensagem através da minha voz. Obrigada, viu, Elis? Querida, obrigada. Um prazer, um privilégio. Uma quinta-feira. Bom final de dia para você. E nos vemos a casa, nas reuniões, no Grupo Mulher do Brasil, na vida. Se Deus quiser. Isso. Um beijo. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau. Fica com Tchau. Deus. Tchau. Minha missão, Paulo César Pinheiro, João Nogueira. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para anunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. O poder da criação, sou continuação e quero agradecer. Foi ouvindo a minha súplica, mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão com força de oração. Eu cumpro meu dever aos que vivem a
pra chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem pra chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, a morte me percorre e eu solto o canto da garganta, que a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta, que a cigarra quando canta morre, e a madeira quando